Dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou e dormiu. Está acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Graças a Deus por mais esse dia que você está aqui conosco no Acordando para o Propósito. Aliás, a minha pergunta tem sido aqui ao longo dos nossos dias: você já instalou o app na sua vida? Como que instala o app? É simples. Para instalar o app, que é o Acordando para o Propósito, você precisa se inscrever no canal, precisa acionar o sininho das notificações. Você precisa curtir, comentar e compartilhar. Essas são as ações daqueles que instalam o app na sua vida. E quem acorda para o propósito diariamente não tem uma vida vazia ou uma vida sem sentido. Pelo contrário, uma vida com significado, uma vida que tem a importância devida para aquilo que Deus direcionou. Por isso aqui o meu prazer de estar com você aqui mais um dia, iniciando. Você que nos acompanha pela manhã, iniciando mais um dia. Você que nos acompanha pela tarde, mais um momento em que o dia está avançando. E para você que nos acompanha à noite, talvez mais um dia que você venceu no acordando para o propósito, porque a vida é um propósito de Deus e aquilo que nós desempenhamos aqui na terra precisa ser dentro da vontade de Deus. Isso é viver o propósito. Viver o propósito é viver a vontade de Deus. Você sabe que nesse mês de março nós estamos com a temática Jesus, onde falamos sobre vida, obra, ministério de Jesus e também, quando nós falamos sobre obra, nós falamos sobre os feitos de Jesus. E nós temos aqui, obviamente, trazido alguns textos. Eu sempre repito para você, embora nós tenhamos todo o mês de março aqui para falar sobre Jesus, não é possível, diria eu, começar a falar da vida e da obra de Jesus, seu ministério. Você vê que a gente fala aqui e temos um desdobramento fantástico sobre cada ponto que nós abordamos aqui. Mas hoje eu tenho aqui uma mensagem interessante. Eu coloquei aí para você, bem grande, na nossa thumbnail. Tá com sede? O que é a sede do ser humano? Será se a sede do ser humano ela diz respeito somente à aquela necessidade física, fisiológica, acerca da necessidade de beber água, de ingerir um líquido para saciar algo tão eminente no homem, que é a sede? Ou será que o ser humano ele tem outro tipo de sede? É uma pergunta que não quer calar. Tá com sede? Hoje nós vamos ver aqui a extraordinária água da vida. O que que a água da vida pode saciar? Eu peço que você abra aí a sua Bíblia no capítulo de número 4 de João. Abra sua Bíblia em João, capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 4. Nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1 e vamos até um certo ponto. Não vou entrar aqui nos pormenores. Esse texto aqui, ele tem muitas possibilidades aqui de nós estudarmos ele, mas hoje o meu cerne é esse aqui, a extraordinária água da vida. Como que nós podemos entender a ideia da extraordinária água da vida em nossas vidas? Então, o capítulo de número 4, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, diz assim: Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João.
embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria, chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia, e nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dê-me um pouco d'água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhece o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: O senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Onde pode conseguir essa água viva? Agora o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu-lhe: Quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte e a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Veja que essa passagem aqui ela tem muitos aspectos que podem ser refletidos por nós. Eu gosto de enfatizar aqui no início do capítulo 4. É muito interessante porque os fariseus aqui eles estão sempre atentos no que Jesus está fazendo e no que Jesus está realizando através do poder que ele tem e que ele demonstrava aqui na sua vida terrena, porque eles vão fazer aqui um comparativo de Jesus com, com João, no caso João Batista, no sentido de que João Batista ele tinha muitos discípulos, né? A Bíblia deixa muito claro isso. João Batista, sendo o precursor, ele vai ter ali pessoas que os seguem, pessoas que vão, de fato, dar créditos à mensagem de João Batista e também a João Batista. E aí é interessante porque Jesus ele está num deslocamento, né? A Bíblia deixa isso aqui muito claro. Ele vai sair da Judéia e ele vai uma vez mais à Galiléia. E aí esse deslocamento faz com que seja necessário que Jesus ele passe por Samaria. Veja que Samaria aqui é um lugar no meio do caminho. E aí por que eu estou falando sobre essa ideia de meio do caminho? Quando nós temos, uma vida que ela tem uma direção, ela tem um objetivo, ela tem um destino que nós estamos caminhando, e se ele sai da Judéia, ele mais uma vez quer voltar para a Galiléia, e mais uma vez para a Galiléia, tem um objetivo, tem um local a se chegar, e no meio do caminho Samaria representa, né, uma fase de transição, representa uma fase de necessidade de pausa. A Bíblia deixa até aqui claro que havia ali, né, o poço de Jacó.
Jesus, cansado da viagem, ele entrou à beira, ele chegou-se e sentou-se à beira do poço. E aí eu entendo exatamente isso. Jesus ele vai ter uma necessidade natural. Jesus ele tem uma necessidade natural de quem está se deslocando de um lugar para o outro, e no meio do caminho ele vai fazer uma pausa, porque ele está cansado da viagem, ele vai sentar à beira do poço, e ali por volta do meio-dia, né, que no grego geralmente se usa aí a hora a hora sexta, e Jesus ele vai se sentar ali naquele lugar. Óbvio que nesse entre meio aqui vai acontecer esse encontro com a mulher samaritana, que ela vai ficar de fato, abismada com a maneira com que Jesus se porta em relação a ela, porque ela vai dizer: "Como que pode, o Senhor sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber?". Então aqui existe todo um contexto histórico, obviamente, eu não vou entrar nesse detalhe, que é um pressuposto daquilo que a mulher samaritana fala aqui, no sentido de, afastamento cultural desses 2 povos, né, os samaritanos aqui, obviamente, vistos pelos judeus de maneira mais pejorativa, e toda uma questão histórica que afasta ou que torna essa relação improvável, ela vai ser surpreendida, porque Jesus ele vai quebrar toda essa situação. Mas a gente vê que, de alguma forma, o cerne da mensagem de Jesus está na ideia de matar uma sede. Agora, interessante porque Jesus ele mesmo aqui para que ele possa de alguma forma se abastecer e se revigorar para a continuidade da caminhada, e ele vai falar acerca aqui de uma água que vai saciar algo que não está no campo do natural. Então, eu gostaria de refletir com você. Se dentro da caminhada nós temos etapas que nos fazem ter necessidade de coisas naturais, a pergunta é: havendo circunstâncias de necessidades naturais, você acredita que somente com aspectos naturais é que é possível suprir aquilo que dependemos para poder chegar no nosso destino? E digo mais, se Jesus aqui ele pensasse única e exclusivamente na sua necessidade terrena de beber água, de poder matar a sua sede, teria Jesus ofertado aquilo que ele tem de melhor para essa mulher? Porque ele vai falar: "Quem beber, desta água, terá sede outra vez". Isso é, se você beber da água natural, da água, né, que provém de uma fonte, de um recurso natural, você voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que que Jesus está falando? Olha, de alguma forma, Jesus está ali como alguém que tem necessidade de beber água natural, por conta da sua natureza humana, mas Jesus está falando: olha, eu tenho uma água que ela, a uma vez que você dela beber, você jamais tornará a ter sede. E aí eu fico refletindo um pouco sobre isso. Jesus, ele, de alguma forma, aqui ele esquece a necessidade natural para ofertar aquilo que ele tem de melhor. E o comparativo é: você está com sede? Você está com sede? Então, talvez, quando você está com sede, você tenha muita vontade de beber água. Mas qual é a água que você tem para oferecer para uma pessoa, mesmo no momento que você tem necessidade? Essa é a pergunta. Porque Jesus aqui ele vai suprir a necessidade de alguém por meio de uma palavra transcendente. Jesus ele vai falar aqui sobre algo relacionado à eternidade,
Ele vai falar, ó: ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher, ela não vai hesitar: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. A ideia que a mulher tem aqui é que essa água, de fato, vai resolver a vida dela. Então, a extraordinária água da vida, ela tem o poder de saciar não somente aquilo que diz respeito aos aspectos naturais, mas os aspectos espirituais, os aspectos sobrenaturais da vida de alguém. Você está com sede? Jesus, ele tem a água que vai saciar a sua sede. Jesus, ele tem a solução não somente para problemas circunstanciais, não somente para problemas transitórios, mas Jesus, ele tem solução para aquilo que vai solucionar coisas que sequer estão presas a esse tempo. Significa que aquilo que necessita ser resolvido para trazer uma conjuntura à nossa vida eterna de salvação, Jesus, ele tem a solução. Você está com sede? A extraordinária água da vida tem o poder de te saciar. Por que eu estou falando isso para você? A reflexão aqui é simples. Talvez essa mulher foi ao poço inicialmente com a mesma perspectiva bíblica que é apontada para a necessidade que Jesus tinha. A necessidade de buscar água no poço, de poder saciar a sede, de poder se hidratar. Só que Jesus, ele vê para além desse aspecto. Ela teve um encontro quase que por acaso com Jesus. Jesus parou no meio do caminho por uma necessidade natural, mas talvez com todo o aspecto do seu poder e soberania, para poder, no momento em que ele teve sede, ele também saciar alguém que estava com uma necessidade muito maior. A continuidade aqui vai falar um pouco mais sobre a vida desta mulher. Nós não vamos entrar aqui nesse detalhe. O fato é que, de fato, a questão é que, de fato, essa mulher tinha necessidades para além de saciar a sua sede, de saciar uma necessidade da sua vida física e material. Ela tinha uma necessidade de saciar algo relacionado à sua alma, ao seu interior. Ela precisava de Jesus sobre os aspectos mais abrangentes de sua vida. E quando ela se encontra com Jesus, ela prova, literalmente, da extraordinária água da vida. E aí a pergunta é, se nós fizéssemos a pergunta para ela posterior a isso daqui, é, ela, depois de ter provado disso aqui tudo, a pergunta é: tá com sede? Talvez a mulher samaritana diria. Ela continuaria com sede, mas agora com sede de buscar a Jesus, com sede de seguir a direção de Jesus. Jesus é que ele é reconhecido como profeta por essa mulher, por conta daquilo que ele vai falar, por conta daquilo que ele vai ensinar. Jesus vai dar uma lição para ela sobre acerca de adoração, sobre o lugar de adoração. É uma passagem fantástica. E a pergunta que fica: você está com sede? A extraordinária água da vida tem o poder de saciar a sua sede do âmbito terreno, no âmbito material, no âmbito espiritual, mas também no sentido sobrenatural, porque é uma água que sacia hoje, sacia amanhã e sacia para a eternidade. O vazio que o ser humano tem, a necessidade que o ser humano tem, pode ser suprida pela água da vida que vem e provém de Jesus. Quero orar aqui para poder abençoar o seu dia. E se você estiver com sede, beba da água da vida, essa água que sacia todo o nosso ser, o nosso interior e a nossa vida.
Curve sua cabeça, você que pode, feche os seus olhos para nós estarmos orando. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por esse momento de reflexão da tua palavra. Queremos entregar diante de ti nossas vidas, entregar a vida de cada uma pessoa que aqui está, crendo e profetizando num dia de vitórias. Porque nós cremos, se nós estivermos com sede, nós temos uma fonte que jorra da água da vida para nós. Por isso nós queremos nos abastecer da tua presença, nos abastecer da tua direção, do teu mover, do teu agir em nossas vidas. É o que nós oramos a ti e desde já te agradecemos, Senhor. Muito obrigado pelo fôlego de vida, muito obrigado por nos colocar de pé. É o que nós louvamos, te adoramos, te engrandecemos e te agradecemos neste dia, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Forte abraço para você. Amanhã tem mais Acordando para o Propósito. Você que chegou até aqui no final do nosso programa, deixe seu comentário. Hoje o comentário é livre. Comenta aí o que você quiser sobre o que nós conversamos aqui. Forte abraço, Deus abençoe e até amanhã.